Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é por que estamos congregados desta maneira, quando falo de estar congregado fora dos sistemas religiosos e somente ao nome do Senhor Jesus. Bem, o mundo religioso ficou tão estranho, tão confuso, que hoje, mesmo quando eu me identifico como sendo cristão, as pessoas perguntam, mas de que igreja você é? No primeiro século, ninguém perguntaria isso, porque todos sabiam que um cristão era um seguidor de Cristo, e os cristãos sabiam que eram membros de um só corpo, o corpo de Cristo, e que esse único corpo é a igreja. Eles entendiam que há um só nome dado por Deus para a salvação e para identificar os filhos de Deus reunidos, o nome de Jesus, tanto para a salvação como para a reunião, um só nome. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E mais uma passagem, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu emendei algumas passagens aí, começando por Atos 4:11, Mateus 16:18 e Mateus 18:20. Curiosamente, hoje, os mesmos cristãos que veriam com horror alguém falar de outro nome para nos salvar, não veem qualquer problema em adotar outro nome na hora de congregar. Mas, como disse alguém, cristianismo é a pura neve que desce do céu, porém cristandade é a lama em que essa neve se transforma quando em contato com a terra. Os homens conseguiram destruir a simplicidade do testemunho cristão, criando diferentes divisões entre o povo de Deus e rotulando cada uma delas com os nomes que mais lhes convinham. Também foi introduzido o conceito sacerdotal e clerical, copiado do judaísmo, que colocava a intermediação humana para se chegar a Deus. Ao ponto de hoje, muitos não apenas dizerem sou da igreja X ou sou da igreja Y, como também sou da igreja do pastor fulano. Porém, a verdade é que na Bíblia não existe mais do que um só corpo de Cristo, que é a igreja, embora esta pudesse estar em diferentes localidades geográficas e identificada apenas pelos nomes desses lugares ou regiões. Assim havia a igreja em Roma, a igreja em Éfeso, a igreja que estava em Corinto, etc. Era a mesma igreja, apenas em diferentes lugares, como hoje também nós entendemos que existe só um exército brasileiro, apenas um exército brasileiro, embora este possa estar representado em qualquer localidade onde exista um quartel ou tiro de guerra. Nós dizemos que o exército brasileiro está ali, naquela cidade. Essa igreja que Cristo prometeu que edificaria não é minha nem sua, e nem é do pastor fulano, como as pessoas costumam dizer. Ela é a igreja de Deus, e ela é assim chamada em diversas passagens das cartas dos apóstolos, e também chamada pelo Senhor Jesus de minha igreja, em Mateus 16, versículo 18. A fim de explicar tudo isso, melhor do que eu seria capaz de fazer, eu vou recorrer a um texto escrito no século XIX por Charles Stanley. Portanto, se você também tiver a curiosidade de saber a razão de eu e muitos outros estarmos congregados fora dos sistemas denominacionais, saiba que isso não tem nada a ver com o termo desigrejados, que foi inventado por alguns que não entendem o que é a igreja e nem entendem que é impossível um crente genuíno em Jesus ser desigrejado. Também não se trata de ficar sem congregar, ou de congregar sem um nome, como dizem alguns, porque nós devemos sim congregar, porém ao único nome, o único nome que Deus deu para sermos salvos e também para ser o centro de nossa reunião. O nome de Jesus. Vamos ao texto de Charles Stanley. Cristo, o centro, ou por que estamos reunidos somente ao nome do Senhor? Esta é uma pergunta feita com frequência àqueles que se reúnem ao nome de Jesus, do Senhor Jesus. Muitos têm expressado o desejo de que fosse escrito um tratado claro sobre tão importante assunto e, por conseguinte, apresento afetuosamente as considerações a seguir a todos os amados filhos de Deus. A primeira razão de nos reunirmos somente ao seu nome é
o valor de Cristo. Foi Deus quem o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Assim, o nosso bendito Deus e Pai se deleitou em honrar aquele que é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou primeiro lugar, Colossenses 1,18. Neste nome tão precioso para todo crente, se reuniam todos os cristãos nos dias dos apóstolos. E quando foram abertas as cortinas do futuro, o que João viu? O que João, o servo de Jesus Cristo, viu? Ao ver a Jesus Cristo, ele disse, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, 16 a 17. Uma porta se abriu no céu. Que visão esta! A visão da glória futura do Cordeiro em meio aos milhões e milhões de redimidos. Um Cordeiro como havendo sido morto, como fala em Apocalipse 5, 6. E cantavam um novo cântico, Apocalipse 5, 9. Que privilégio estar ali e ouvir esse volume de indescritível gozo, unindo-se a esse cântico. Nenhum dos que foram redimidos para Deus se recusará a cantar, digno és. Hostes angelicais exclamarão em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5:12. Sim, será possível ouvir toda a criação redimida dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5, de 13 a 14. Assim será adorado nosso adorável Senhor, e assim será reconhecido no céu por toda a criação. É este o conceito que Deus tem do Cristo ressuscitado, que uma vez morreu por nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. E assim será feita a vontade de Deus no céu. Se alguma alma preocupada e ansiosa estiver ouvindo isto, deve notar bem que esta é a glória redentora de Cristo. E quem são esses milhões de adoradores redimidos por seu sangue? Malfeitores moribundos, Marias Madalenas, pecadores da cidade. E será que Jesus é digno de trazer a esses tais para a glória, para pessoas assim para a glória? Sim, sim. O mais santo, santo, santo Deus diz que Ele é digno. E toda a criação exclama, amém. Você dá crédito a Deus agora. Esse Cristo ressuscitado é tão digno que Deus diz, sejai-vos, pois, notório, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 38 a 39. Portanto, a salvação é inteiramente por Cristo. Bem-aventurados aqueles que podem dizer, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou retirada dos pecados. Efésios 1, versículo 7. Eu não presumo poder expor aqui, por meio da pena ou da palavra, a gloriosa preeminência de Cristo. Eu aponto para as Escrituras que tão claramente mostram a dignidade de Cristo. Mas muitos ouvindo isto perguntarão, qual é o cristão verdadeiro que duvida, por um instante que seja, de quão digno é Cristo da grandeza de seu nome exaltado? Com certeza, existe uma corda no coração de todo cristão que vibra em resposta ao nome de Jesus. Porém, a pergunta é, quanta ou quão grande é essa dignidade? Pode haver 100 cristãos em um pequeno povoado ou 1000 em uma cidade, eu quero dizer aqueles que realmente têm a redenção pelo sangue de Cristo, cujos pecados são perdoados. Ora, se Jesus é digno de louvor, do louvor e da adoração unida de toda a criação, se todos os milhões de redimidos no céu se reunirão ao redor de sua adorável pessoa, então não é ele digno da adoração unida de 100 em uma vila e de 1000 em uma cidade sobre a terra? Certamente no céu
todo nome e divisão deixará de existir. E por que não na terra também? Portanto, é um grande erro supor que nós nos separamos de todo nome e divisão porque cremos que somos melhores do que os queridos filhos de Deus que estão nessas divisões. Longe de nós pensar assim. Não! É porque Jesus é digno. Sim, digno do sacrifício de se deixar todo nome ou divisão e se reunir ao seu nome bendito, à sua pessoa bendita somente. Sim, meus caros crentes, Ele é digno de que vocês não reconheçam outro nome, a não ser o nome dEle. Que será que pensam os anjos, sabendo e deleitando-se como fazem no nome exaltado de Jesus, quando veem as nossas atitudes sobre a terra? As divisões desse mundo devem apresentar um obscuro contraste quando comparadas à unidade existente no céu. Em muitos lugares pode-se ver todo o povo redimido de Deus levando vários nomes ou denominações. E nem ainda 2 ou 3 reunidos unicamente ao nome de Jesus. Mesmo assim, Jesus é digno de que todo crente de uma localidade se congregue ou esteja congregado somente ao seu nome. Sendo assim, se a vontade de Deus se faz tão evidente no céu ao estarem todos congregados à pessoa do Cordeiro, como posso eu orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Mateus 6,10, a menos que esteja pronto a deixar todo nome e divisão sobre a terra, como se faz no céu. Não seria mais honesto admitir, tenho estado na divisão tal, e todos os meus amigos estão ali? Dispensa-me, portanto, de fazer a tua vontade sobre a terra, como está sendo feita no céu. Será que é custoso demais reconhecer o senhorio de Cristo para a glória de Deus Pai, e não reconhecer a nenhum outro nome além do nome de Cristo? Deus dá o mais elevado valor ao nome de Jesus. O homem diz que não importa que nome se leve. Não é a natureza humana a mesma em todos os lugares? Sempre assim. Não há a mesma tendência, acaso não existe a mesma tendência idólatra, onde se reconhece qualquer nome como a cabeça de uma divisão? Ao se exaltar esse nome, o nome de Jesus não é reconhecido, até que, por fim, torna-se de pouca importância o ser cristão, porém de uma grande importância pertencer à denominação tal. Certamente isso é madeira, feno e palha. 1 Coríntios 3,12, que não vai perdurar no dia vindouro. Nos dias dos apóstolos, Jesus era o nome exaltado sobre qualquer outro nome. Exaltar qualquer outro nome, ainda que fosse um Paulo ou um Cefas, era denunciado pelo Espírito de Deus como carnalidade e cisma. O simples fato de se tolerar outro nome ou nomes era virtualmente rebaixar o glorioso Cristo ao nível de um mero homem. Isso está em 1 Coríntios 1, versículo 12, 1 Coríntios 3, versículos 4 e 5. Não acontece o mesmo hoje? Jesus é digno da adoração unida dos milhões de redimidos que se reunirão no céu. Portanto, Ele é digno da adoração unida e do louvor de todos os cristãos agora sobre a terra. Não importa o que os outros façam, se reconhecem ou não somente a este nome perante o mundo. Se você, querido crente, deseja fazer a vontade de Deus, o seu caminho é claro. Deixe todo nome e divisão e congregue-se somente ao nome do Senhor Jesus, o Senhor exaltado do céu. A dúvida que pode surgir agora na mente de alguém é quanto ao tipo de presidência na igreja que está realmente de acordo com os pensamentos de Deus. Isto nos conduz à segunda razão dessa nossa mensagem, que é a soberania do Espírito de Deus. Essa é a segunda razão pela qual nos reunimos somente ao nome do Senhor Jesus. Antes de Jesus partir desse mundo, quando se encontrava no meio dos seus discípulos, ele disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 a 17. O Senhor Jesus prometeu solenemente que o Consolador, ou o Amparador, nos ensinaria todas as coisas.
Jesus disse: Ele testificará de mim, em João 15, versículo 26. Observemos que Jesus não prometeu uma influência, mas a pessoa divina e real do Espírito Santo. Uma pessoa tão real quanto Jesus. E tão real quanto foi o testemunho que Jesus deu do Pai. Assim também o Espírito testifica de Jesus. E além disso, o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, diz o Senhor em João 16,14. Deus cumpriu essa promessa. Tendo sido Jesus glorificado nas alturas, Deus enviou o Espírito Santo em Atos 2, de 4 a 38. Então, a partir daquele momento, será em vão nós procurarmos em todo o Novo Testamento qualquer tipo de presidência na igreja, exceto a direção soberana do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo presente com a igreja em Atos de uma forma tão real quanto foi a presença do bendito Jesus com os discípulos nos evangelhos. O Pentecostes foi uma admirável manifestação da presença e do poder do Espírito Santo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Sim, foi tão real a presença do Espírito Santo que Pedro, no caso de Ananias, disse: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Atos 5, versículo 3. E quando o Evangelho foi pregado aos gentios, o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma, em Atos 11, versículo 15. O mesmo sucedeu em Antioquia, em Atos 15, 32. E quão clara e definida foi a direção dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo e aos seus companheiros, quando foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7, veja também Atos 19, versículo 2. Se passarmos agora a 1 Coríntios 12, a presidência do Espírito na igreja se apresenta como a maior evidência. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículos 4 e 7. Esta passagem é geralmente aplicada ao mundo em forte oposição ao versículo das Escrituras que diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. João 14, versículo 17. Mas acerca de qualquer variedade de dons que exista na igreja, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. 1 Coríntios 12, versículo 11. Responda-me agora, qual denominação reconhece desta forma o Espírito de Deus em nossos dias? Não há uma que o faça. Pois a partir do momento em que qualquer assembleia de cristãos reconhecer desta forma o Espírito de Deus, nesse momento deixa de ser uma divisão ou denominação, pois o Espírito Santo não irá honrar nenhum nome que não seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos comparar uma assembleia que tenha 1.900 anos, ou 2.000 anos, 2018 anos nos dias atuais, com uma assembleia denominacional de nossos dias, e isto ficará evidente. Todos os cristãos em uma localidade se reuniam juntos ao nome de Jesus. O Espírito lhes dava diversidade de dons, sendo alguns dotados para pregar, outros para ensinar, outros para exortar, e assim sucessivamente com todas as diversas manifestações do Espírito. E ele, o Espírito, estava realmente no meio deles, repartindo particularmente a cada um como queria. Falavam 2 ou 3. Se algo fosse revelado a outro que estivesse assentado, o primeiro se calava. E esta é a ordem de Deus, conforme nós lemos em 1 Coríntios 14, de 29 a 33. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quando a direção soberana do Espírito de Deus era reconhecida no passado, a ordem existente era claramente esta. Agora, entremos em alguma igreja,
pertencente a alguma denominação de nossos dias? Responda-me. Quando é que se aguarda ou se permite que o Espírito Santo reparta particularmente a cada um como ele quer? Pode não ser intencional, mas a direção do Espírito Santo tem sido posta de lado. Um homem toma o seu lugar, e seja esse homem guiado ou não pelo Espírito, esteja ele em feliz comunhão com o Senhor ou não, ele tem que preencher aquele tempo. O fato de não se reconhecer a presença pessoal e a direção soberana de Deus, o Espírito Santo, é muito triste. Os diferentes dons não são exercitados e a obra do ministério acaba sendo encargo de um só homem. Mas o pior de tudo é que o Espírito de Deus não é reconhecido na Assembleia para que a dirija em adoração e uma ordem humana, ou melhor, toda sorte de desordem humana, toma o lugar do Espírito Santo. Poderá soar bem chamar isso de liberdade de consciência, mas onde está a liberdade do Espírito de Deus para usar aqueles que Ele quer para a edificação da Igreja de Deus? Será este um assunto de pouca importância? Porventura não foi o não reconhecer a direção e a presidência de Deus pelo seu povo Israel e o desejo de ter um homem como rei no lugar de Deus? Não foi esse um triste passo no caminho e queda daquele povo? E qual é a história dos profetas, senão a de uns poucos homens em meio a um povo que se esqueceu de Deus, que encontravam e sustentavam esta bendita realidade, a presença de Deus entre eles? Quão solene ensinamento nós temos no livro de Jeremias. Ele se assentou solitário, em Jeremias 15, versículos 17, porém foi chamado pelo nome do Senhor Deus dos Exércitos. Quão doces são as palavras do Senhor a ele! Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Jeremias 15, de 6 ao 21. Tal é, sem dúvida, o solene e bendito lugar nestes dias de todos aqueles que têm sido levados a reconhecer a presença real do Espírito Santo na Assembleia. Na verdade, estes têm constatado que as palavras do Senhor são mais doces do que as do homem. Oh, que todos os queridos filhos de Deus, em todas as denominações, venham a conhecer a bênção de uma sujeição de coração não fingida à soberana direção do Espírito Santo. Onde quer que isto exista, não em uma forma simplesmente aparente, mas real, o Espírito Santo testifica de Cristo de uma maneira tal que nenhuma sabedoria humana pode sequer imitar. Desde os hinos dados por um, as orações feitas por outros, a leitura da palavra dirigida pelo Espírito Santo, manifestam de tal maneira a direção divina e dão um tal sentimento da presença de Deus que somente se pode desfrutar onde o Espírito de Deus é reconhecido dessa forma. Portanto, não devo ir onde ele não é reconhecido, onde não é reconhecido aquele a quem o Pai enviou para nos guiar, nos guardar e habitar conosco até o fim. Não importa quem seja o homem que o substitua ali. Deus está sempre com a razão e o homem está equivocado. Não se trata de uma questão de opinião, mas sim uma questão de reconhecer ou então de não usurpar o lugar do Espírito Santo como guia soberano e aquele que preside na Assembleia. Eu tenho encontrado a realidade de sua própria presença, por isso eu devo estar separado de toda a comunidade onde ele não seja reconhecido assim. Apresento a seguir a terceira razão de nos reunirmos somente ao nome de Cristo. A unidade da Igreja, ou mais corretamente, a unidade do um só corpo. Eu não estou inteirado de que exista alguma passagem nas Escrituras que mencione a expressão uma só igreja, mas há um só corpo, Efésios 4:4. A palavra traduzida por igreja significa simplesmente assembleia. A mesma palavra grega é usada no original em Atos 19, versículos 32, 39 e 41, também para descrever uma multidão de pagãos. Uma observação cabe aqui. Do grego eclésia, traduzida para o português na versão Almeida corrigida, como ajuntamento, nas passagens que eu acabei de citar. A Igreja de Deus é a Assembleia de Deus. E aqui mais uma observação que cabe introduzir aqui,
que não está no texto original do autor. Não confundir as expressões Igreja de Deus e Assembleia de Deus, que são encontradas na Bíblia, com algumas denominações que adotaram para si mesmas esses nomes. A Igreja ou Assembleia de Deus, que é encontrada na palavra, inclui todos os salvos, e não apenas alguns membros de um sistema criado pelo homem. O autor desse texto, Charles Stanley, viveu de 1821 a 1888, quando ainda não existiam as organizações que arvoram para si próprias os títulos de Igreja de Deus ou Assembleia de Deus. Então, até aí a minha observação no texto. Voltamos ao texto agora. No seu aspecto local, a Igreja ou Assembleia de Deus é formada por todas as pessoas salvas de um determinado lugar, que se congregam como tais para adorar a Deus, tendo sido todos os seus pecados tirados para sempre. Hebreus 10, versículo 17. Nenhuma outra assembleia pode chamar-se uma igreja ou Assembleia de Deus. Nem poderia ainda uma assembleia chamar-se assim, verdadeiramente a Igreja de Deus, quanto às suas práticas, a menos que tal assembleia reconhecesse verdadeiramente a Deus, o Espírito Santo, para os guiar e guardar em todas as coisas, como faziam as assembleias de Deus nos dias dos apóstolos. Tomemos a seguinte ilustração. Suponhamos que o reino da Inglaterra enviasse um comandante ao exército britânico na Índia, e que durante algum tempo todo aquele exército se submetesse ao seu comando. Então poderíamos considerá-lo apropriadamente como sendo o exército do reino da Inglaterra. Mas se esse exército pusesse de lado aquele comandante e nomeasse outro, ou se esse exército se dividisse em partes separadas e cada divisão nomeasse o seu próprio comandante, cada soldado continuaria sendo um soldado britânico. Mas poderia o exército dividido chamar-se corretamente o exército do reino? Tendo posto de lado a autoridade do comandante nomeado por sua majestade, não estaria cada divisão se colocando em um estado de insubordinação e não seria uma falta de lealdade unir-se às fileiras de qualquer uma dessas divisões? Agora apliquemos isto à Igreja, ou Assembleia de Deus. Por algum tempo, a autoridade do Espírito Santo enviado do céu foi reconhecida, assim como o exército britânico reconheceu por um certo tempo a autoridade do comandante nomeado pelo reino. Logo, porém, a autoridade soberana do Espírito Santo foi posta de lado. E por esta razão, nenhuma divisão da Igreja professa pode chamar-se a verdadeira Assembleia ou Igreja de Deus, assim como nenhuma divisão do exército britânico que deixasse de reconhecer o comandante nomeado por sua majestade e estabelecesse seu próprio comandante, poderia chamar-se o verdadeiro exército do reino. Eu estou plenamente de acordo que, tendo a direção do bendito Espírito de Deus sido esquecida por tanto tempo, torna-se muito difícil fazer com que os cristãos de hoje compreendam o que isso significa. Tomemos outra ilustração. É anunciado que um certo estadista presidirá uma reunião pública dos habitantes de um certo lugar qualquer. A assembleia se reúne, o estadista vem, põe-se em pé no palanque, mas ninguém o reconhece. Ele fala, mas ainda assim ninguém lhe dá ouvidos. O povo envia uma mensagem após outra à casa daquele mesmo estadista, rogando-lhe que compareça à reunião. Eles desejam a sua influência, porém desconhecem a sua presença pessoal e acabam nomeando algum outro para presidir. Este é um quadro exato das divisões dos dias de hoje. Não importa de que maneira tenhamos entristecido o Espírito e o não tenhamos reconhecido, ainda assim, essa preciosa promessa se cumpre. E Ele, o Pai, vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14,16. Sim, do mesmo modo como o estadista encontrava-se presente, embora o ignorassem, pois continuavam a enviar mensagens à sua casa, assim também o Espírito Santo veio à Assembleia de Cristãos, está presente no exato momento em que se está fazendo oração em ignorância para que ele venha do céu. Na verdade, há cristãos que, quando oram, parecem mais estar orando apenas por uma influência. Não seria ofensivo falar de Deus, o Pai, como sendo uma influência? Não seria por demais repugnante dizer que a vinda de Deus, o Filho, a este mundo, foi somente uma alegoria ou uma influência?
E porventura não é Deus, o Espírito Santo, uma pessoa tão real agora sobre a terra, como foi o Filho quando esteve neste mundo e que agora está no céu? O que um comandante é para um exército ou um presidente para uma reunião, assim é o Espírito Santo para a Assembleia de Deus, mandando, dirigindo, usando aqueles que Ele quer. Nenhuma Assembleia onde Ele não seja assim reconhecido pode chamar-se Assembleia de Deus. Portanto, eu devo me separar de tais assembleias se eu quiser ser leal a Deus. Mas poderá haver objeções. Acaso não tem havido fracasso e divisão entre aqueles que professaram reconhecer o Espírito de Deus? É triste termos de admitir isto, mas nada poderia provar com maior clareza a verdade dessas declarações com respeito à presença do Espírito. Qual tem sido a causa de toda tristeza e divisão, hein? Deixar de lado a direção soberana do Espírito Santo. Porém, dizer que o fracasso é a razão pela qual alguém não deve reconhecer a direção do Espírito na Assembleia, ou referir-se ao fracasso como uma desculpa para permanecer onde o Espírito Santo não é reconhecido, é como alguém dizer que deve, como indivíduo, deixar de andar no Espírito só porque algum cristão ou ele próprio fracassou no seu caminho. Acaso não devem os nossos pecados e fracassos passados fazer-nos mais vigilantes e sinceros para andar em espírito? Somente Ele é a salvaguarda do cristão e da igreja, bendito guardião que Ele é. A fonte de todo o fracasso que a igreja experimentou foi sempre o não reconhecimento da direção do Espírito. Não importa o que possa vir, se ela tão somente confia no seu bendito guardião, tudo está bem. O mesmo sucede com o cristão. Se ele anda segundo a carne, uma pequena dificuldade poderá causar uma queda. Mas se anda no Espírito, não importa quão grande possa ser a tentação, tudo estará bem. Portanto, cada fracasso passado na igreja ou assembleia convoca-nos a uma sujeição genuína ao Espírito de Deus. Que pensariam vocês se um homem dissesse: tal pessoa que professava ser um cristão fracassou e foi encontrada embriagada na rua. Portanto, eu continuarei sendo um bebedor e estarei seguro. O que você diria de alguém assim? Não é o mesmo que dizer, em princípio, os tais filhos de Deus fracassaram em guardar a unidade do Espírito. Portanto, eu permanecerei onde agora o Espírito não é reconhecido. Rogo que não julguem esta solene pergunta pelo fracasso do homem, mas sim pela palavra de Deus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado, disse o Senhor, para que sejam um, como nós somos um. João 7, versículos 10 e 22. Essas preciosas palavras de Jesus abrangem cada filho de Deus durante essa dispensação. Qual é então a glória que o Pai deu a Jesus? Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versículos 20 ao 23. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, versículo 18. Portanto, a glória que é dada a Jesus lhe é dada como sendo o Cristo ressuscitado. E como Cristo ressuscitado, ele é o princípio e a cabeça do corpo. Por isso, cada membro desse corpo deve ressuscitar juntamente com Cristo. E assim é que se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, em João 17, 22. Isso vale para todos os que são dele. Portanto, cada cristão é um com Cristo ressuscitado na mais elevada glória, como está escrito, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6. Que diferença enorme deve haver, então, entre um corpo celestial ressuscitado e uma sociedade terrena. A única sociedade terrena que Deus teve foi a nação dos israelitas. E ainda, durante o tempo da vida de Cristo, a pequena companhia, o rebanho de discípulos, era dessa nação.
Não foi senão depois da sua ressurreição e ascensão à glória que o Espírito Santo pôde ser dado para formar a igreja, que é o seu corpo. Efésios 1, versículo 22. Este foi o mistério guardado e escondido desde os séculos, que a sociedade terrena ou nação dos israelitas seria colocada de lado durante algum tempo e que o Espírito Santo tomaria dentre todas as nações, judeus e gentios, formando um corpo celestial, e que este corpo se uniria à cabeça em uma glória ressuscitada e elevada, abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Onde quer que um filho de Deus esteja, no que diz respeito ao seu corpo aqui na terra, em espírito, ele é tão verdadeiramente um com Cristo ressuscitado, quanto um membro do corpo humano é unido à pessoa a qual esse membro pertence. Portanto, ser um em Cristo não é uma união, mas uma unidade perfeita. Assim como nós não podemos falar em união dos membros do corpo humano, porque todos esses membros constituem uma única pessoa, assim também é o Cristo celestial ressuscitado. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Certamente o Espírito Santo usa a linguagem mais forte possível e as figuras mais notáveis para expressar essa admirável unidade. Compare a passagem que eu acabei de ler com a seguinte: porque somos membros do seu corpo, Efésios 5:30. Não diz que éramos um com ele durante a sua vida na carne, porque isso teria sido impossível. Se ele não tivesse morrido, teria ficado só, como fala em João capítulo 12, 24. A unidade terrenal de homens pecadores com Cristo, com um Cristo sem pecado, não teria sido possível. Não. Ele tinha de morrer e morreu pelos pecados de muitos. E havendo passado pela morte por nós, como nosso substituto, havendo por meio do derramamento de seu precioso sangue pago o nosso resgate, ele foi levantado dentre os mortos, e isso como nosso fiador justificado, Isaías 50, versículo 8. E tudo isso por nós. Ressuscitou para a nossa justificação, Romanos 4, 25 diz. E somos assim considerados mortos com Ele, justificados com Ele e um com Ele, nesse seu estado ressuscitado, justificado e sem pecado. De maneira que somos e não éramos um com Ele. Assim como um homem é uma única pessoa, mesmo que tenha muitos membros, assim também é Cristo ressuscitado, embora tendo muitos membros sobre a terra, todos estão unidos a Cristo e são um com Cristo e em Cristo, a cabeça no céu. Somos membros do seu corpo, diz Efésios 5:30. Há um só corpo, diz Efésios 4:4. Que admirável nova criação essa, uma nova existência, transportados para o reino do Filho do seu amor. Já somos, e não seremos quando morremos, já somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em Colossenses 1,13. O esquecimento dessa realidade atual, da unidade de toda a Igreja de Deus no Cristo ressuscitado, na glória celestial, é uma triste causa da existência dos sistemas mundanos e das divisões terrenas que os homens chamam de igrejas. Frequentemente eu pergunto, quando estivermos no céu, serão toleradas as seitas e divisões? Certamente não. É a resposta que eu escuto. Cristo, então, será tudo. Mas acaso já não estamos agora ressuscitados e assentados com Ele nos céus, como fala Efésios 2,6? E não é Cristo tudo agora, como fala Colossenses 3,11? Na nova criação, não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre? Oh, não! Mas Cristo é tudo em todos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e tudo isto provém de Deus. 2 Coríntios 5, 17 a 18.
Isso é válido para todo homem em Cristo. Ele é nova criatura ou nova criação. Portanto, o corpo ressurreto de Cristo é um só corpo, composto de todos os verdadeiros crentes de cada nação. Trata-se de uma nova criação de entre os mortos, ressuscitados juntamente e unidos por Deus o Pai, como fala em Efésios capítulo 2. Nunca poderá se separar, como diz em Romanos 8, versículo 39. Não há nenhuma divisão nesse corpo celestial e nem tampouco pode haver, porque as coisas velhas já passaram. Bendito Jesus! A tua oração é respondida, que todos sejam um. Ele orou ao Pai em João capítulo 17. Sim, todos que creem são um com Cristo nos lugares celestiais. Qual é então a vontade de Deus para os crentes sobre a terra? Ainda que sejamos um com Cristo nos céus, nós estamos, todavia, por um curto espaço de tempo, ausentes do céu. Não quero expressar opiniões, porém, qual é a mente do Senhor? Pergunta solene esta. Queira Ele dar-nos graça para fazermos a sua preciosa vontade. Que Deus condena a divisão, nenhum dos que se submete à autoridade de sua palavra inspirada irá querer negar. Diante do primeiro sinal ou embrião das divisões, o apóstolo Paulo disse: rogo, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolos, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Certamente eu não posso estar enganado quanto à vontade do Senhor nestes dias, quando cada um diz: eu sou de Roma, eu de Grécia, eu da Anglicana, eu de Wesley, etc. Deus roga a todos os crentes, pela glória e preeminência do nome do Senhor Jesus, que não haja divisões. Deus não tolera nenhum nome ou divisão. Permitir qualquer denominação que não seja o nome de Cristo é rebaixar o seu bendito nome, colocando-o no mesmo nível de outros nomes. Eu sou de Paulo e eu de Cristo. Se a vontade de Deus é que não haja divisões, como é que eu posso pertencer a qualquer uma delas? Ou como eu posso apoiar qualquer divisão sem estar desobedecendo à vontade revelada de Deus? Responda a esta pergunta na presença de Deus, tendo diante de você a sua palavra inspirada. Para que não haja nenhum engano, o Espírito de Deus fala de novo sobre o mesmo tema. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, de 3 a 4. Se o Espírito Santo se lastimou ao dizer, eu sou de Paulo e eu de Apolos, será que hoje agrada ao Espírito que digamos, eu sou de Wesley, eu sou dos independentes? É isto espiritualidade ou carnalidade? Deus aprova ou desaprova isto? Deus não poderia falar mais claramente, não somente quanto àquilo que ele condena, senão também quanto àquilo que é a sua vontade, concernente ao que é reto, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, diz 1 Coríntios 12, 25. Os homens dizem que deve existir divisões e gostariam que eu me juntasse a uma delas ou ajudasse a aumentá-las. Deus diz que não deve haver nenhuma, porque o corpo é um. Devo obedecer a Deus ou aos homens? Julgue você. Que unidade tão bendita! Um com a cabeça nos céus e um com cada membro aqui na terra. Sim, com cada membro, cada cristão sobre a terra. Quão preciosa é a vontade de Deus! De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 26 a 27. Certamente até agora não temos reconhecido essa admirável unidade. Mas não rebaixemos o ideal. Não chamemos de bom aquilo que é mal. Com toda certeza, a divisão é um mal e algo amargo aos olhos de Deus. Ele até mesmo a relaciona com pecados tais como adultério, homicídio e embriaguez, em Gálatas 5, 17 a 21. A palavra heresia significa divisões. Se é assim, então voltemos ao Senhor com profunda humilhação. Confessemos-lhe o nosso pecado e a vergonha que é a igreja dividida. Nós somos chamados à unidade celestial com Cristo ressuscitado. É a vontade de Deus que andeis
como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Efésios 4, de 1 a 4. Você deseja, querido crente, fazer a vontade de Deus? Então aqui está o bendito caminho, a unidade do Espírito. Cristo deve ser sempre a cabeça. O bendito Espírito reúne a pessoa de Cristo. E onde estão 2 ou 3 reunidos ao seu nome, ao nome de Cristo, ali está Ele no meio deles, como promete em Mateus 18, 20. O homem faz uma reunião em qualquer nome que lhe agrade. Somente o Espírito congrega os crentes a Cristo. As duas coisas são tão diferentes como a unidade que existe no céu e a dispersão que existe na terra. Todos os crentes são um no Cristo ressuscitado, e a vontade de Cristo é que essa unidade seja manifestada ao mundo inteiro. Quão profunda e comovedora é a forma como isto pode ser visto nas comunicações mútuas entre o Filho e o Pai. Quando ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. E outra vez, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. João 17, 21 e 23. Assim, em lugar de divisões terrenas e discórdias, o bendito Senhor deseja que nós manifestemos ao mundo a nossa unidade com Ele. Apesar de termos fracassado, nem por isso eu estou dispensado da fidelidade devida ao Cristo ressuscitado. E eu não posso, portanto, estar identificado com qualquer coisa que desonre a Ele ou que seja contrária à sua vontade. Tem sido demonstrado que as seitas e divisões são inteiramente contrárias à vontade do Senhor. Portanto, eu devo separar-me de todas elas, se eu desejo andar em conformidade com a palavra de Deus. Não posso reconhecer nenhuma igreja, mas somente um só corpo. Nenhum princípio de direção na igreja, mas somente a direção do Espírito Santo. Nenhum outro nome, mas somente o nome do Senhor Jesus Cristo, a única cabeça do corpo ressuscitado, que é a igreja de Deus. O caminho poderá ser difícil, porém, quando é que foi fácil a senda da fé? Estamos vivendo em tempos perigosos. Aquilo que é mal é chamado de bom, e o que é bom é chamado de mal. A indiferença se dá o nome de neutralidade. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, diz Efésios 5, 14 e 17. Acrescentarei algumas palavras em conclusão. Deus pode nos reunir somente ao nome do Senhor Jesus. Não nos reunimos por nossa própria vontade. Devemos buscar unicamente a glória de Cristo e também ganhar almas para Ele. Não nos envergonhemos do seu precioso nome e do bendito lugar no qual Ele nos colocou como suas testemunhas. Sim, levantemo-nos como um só homem para fazer conhecido tudo o que é devido a Cristo. Porém, isto só pode ser feito com uma fé firme. Poderá haver o nome e a forma, porém não o poder. Se somos reunidos ao nome do Senhor Jesus, será que esperamos sempre que o Espírito testifique dele? Quando os homens vão escutar um pregador eloquente, esperam ouvir o pregador. E nós esperamos o ensino do Espírito de Deus pela palavra? Porventura não agrada a Deus usar os dons que Ele deu à igreja? É claro que sim. Não estou falando aqui de um impulso cego, ou daquilo que alguns chamam de luz interior de um ser humano. Não. Eu pergunto, cremos verdadeiramente na presença da pessoa divina do Espírito Santo? Então que ninguém, por assim dizer, já ensaiado, se levante para expor seus próprios pensamentos e que o mais débil não diga, não reúno condições necessárias para que Deus me use. Que haja uma verdadeira entrega de nós mesmos a Deus, seja para estarmos quietos ou para sermos usados para falar as palavras que Ele der, ainda que seja apenas a leitura de um versículo das Escrituras. Porventura não tem sido assim que normalmente experimentamos mais do verdadeiro poder da presença de Deus, e isso de uma forma indescritível?
Quão bendito é sentir que estamos em Sua presença, escutar as Suas palavras, como se Ele estivesse falando em uma voz audível. Oh, que haja muita oração fervorosa para que a direção do Espírito Santo seja manifesta, seja sentida, seja vista em cada reunião. Tenham fé, irmãos. Tenham fé em Deus. Há trabalho para cada membro, segundo a medida de sua graça. Nem todos são capazes de falar em público, porém, acaso Deus não pode usar os esforços mais débeis, ou uma palavra que seja? Sim, com frequência a oração de um homem pobre, cheio do Espírito, é de muito maior bênção para os santos do que a eloquência de um apóstolo. Queira o Senhor mesmo dirigir-nos a uma genuína submissão ao Espírito Santo, de acordo com a sua bendita palavra. Esse texto é de Charles Stanley, que viveu no século XIX. Estaria você pronto a abandonar tudo aquilo que não subsistir ao exame da palavra de Deus e permanecer nesta posição e não aceitar nada menos do que isso, mesmo que possa ficar sozinho numa tal posição? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.